Nós estamos conversando aqui com o Luiz Poeira, ele é artesão e fundador do Instituto Tambor. Luiz, boa tarde, muito obrigado aqui pela sua presença. Boa tarde. Eu quero saber que você sempre fala, eu estudei, eu li sobre você sempre fala do seu caminho como autodidata e como que a arte mudou a sua vida. Como que essa trajetória sua se conecta com o significado do Dia da Consciência Negra para você? Eu comecei como autodidata, né? Depois de 7 anos que eu fui ter assim uma pessoa que me orientou, que me mostrou alguns caminhos durante um período. Depois eu segui novamente só, né? Bom, acho que está tudo ligado, né? O tambor, quando eu penso em tambor, para mim tambor é sagrado, né? Independente se ele vai para uso religioso ou qualquer outro fim. Eu tenho muito respeito pelos tambores. E quando a gente pensa em consciência negra, não tem como não pensar no povo negro, né? E é de onde, vamos pensar que pensando em Brasil aqui, foi trazido os tambores pelos povos africanos, né? Então, a consciência negra ela está ligada a todo esse movimento cultural afro-brasileiro, africano e afro-brasileiro, né? Na minha opinião. Você mencionou numa entrevista aí para Isabela e também para o governo de São Paulo que para a pessoa negra o caminho é ainda mais difícil. Na sua vida, quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou, tanto na capoeira, quanto na sua vida, quanto também no artesanato com os instrumentos? O que eu comentei com ela, né? Um dos maiores desafios quando a gente começa a fazer o trabalho com artesanato é que geralmente, acho que de forma geral, para todo artesão e artesã, mas eu até comentei que para o povo negro, assim, é um pouco mais, ainda mais difícil, né? Porque geralmente a gente começa sem nenhuma estrutura, sem capital, né? Para você ter uma ideia, eu comecei a fazer o meu trabalho, eu tinha um facão e um arco e serra, uma serrinha, né? Era isso que foi com isso que eu comecei a fazer no berimbau, por conta da capoeira, despertou o interesse em fazer o berimbau, né? E aí eu olhei e falei, pô, acho que eu consigo fazer. E o espaço que eu tinha era um corredorzinho de uma casa que eu alugava, era uma casa que tinha várias casas, né? E eu morava num espaço no fundo, e eu tinha um corredor de 90 centímetros de largura por 3 metros de comprimento, né? Eu me lembro que foi aí que eu comecei, e lá, por exemplo, quando chovia, forrava uma lona, né? E foi muito, assim, essa coisa da resistência, da persistência, né? Porque durante muitos anos as coisas não aconteciam, né? Tipo, por mais que eu tentava, corria, buscava, mas até então quem que era? Meu apelido na capoeira é Poeira e virou nome artístico, né? Eu sou Luiz, mas é Luiz Poeira ou Poeira, o pessoal me chama. Então, quem era o Poeira nesse momento, né? Então, assim, tem um tempo, não só no artesanato, como na música, na capoeira, na cultura de forma geral, tem essa dificuldade, né? Do começo, como começar. Então, nisso passei por vários obstáculos e vários momentos, assim, da vida, assim, que eu falo, nossa, o que eu estou fazendo, né? Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Mas algo me falava, não desiste, né? E isso valeu a pena. Depois de um tempo, eu consegui me manter, mas demorou muitos anos para conseguir pagar minhas contas com esse trabalho. Eu tinha um outro trabalho paralelo que eu intercalava. Depois de uns 6 anos que eu consegui sair desse trabalho, fazer só artesanato, e é uma longa história. Se eu vou falar aqui, vai longe, então eu vou aos poucos. Você é fundador do Instituto Tambor. O que é o Instituto Tambor? Sim, o Instituto eu fundei em 2009, né? Eu comecei, como eu falei, autodidata, eu assinava como Poeira, meu trabalho. Em 2004, eu comecei em 97. Em 2004 eu conheci o Rômulo Nardes, que é considero como meu mestre na arte dos tambores, né? Então foi com ele que eu entendi algumas coisas que ainda era muito difícil para mim entender. Só que chegou um momento que o Rômulo ele se dedicou à música e seguiu esse caminho na música. E foi aí, nesse momento, que eu senti a necessidade de criar a minha própria história, né? Que eu já tinha, mas depois me juntei com ele. E aí veio a ideia de fazer um espaço
e eu montei uma equipe nesse período, isso foi em 2008, na verdade, né? E aí fiquei em 2008 até o finalzinho de 2008 pensando muito nisso, e aí em 2009 eu fiz uma festa, assim, e fundei o Instituto Tambor. O Instituto Tambor, para mim, nesse período eu não tinha um espaço grande, era um espaço muito pequeno, né? Mas, quando eu pensei em Instituto Tambor, eu já pensava lá na frente, né? Porque eu pensei que o Instituto Tambor seria um espaço com tudo relacionado a tambor. Capoeira, dança, construção de instrumento, história, enfim, tudo relacionado ao tambor. E a minha ideia nesse período também, esse pessoal que estava comigo, tudo era muito em torno do poeira, né? Nesse período eu já estava ali, já tinha um pessoal que me conhecia, então sempre as pessoas chegavam, o poeira, poeira, e de certa forma, foi uma forma que eu pensei nesse período, que tendo uma equipe, né, um Instituto Tambor, com uma equipe de artesãos, onde cada um conquistasse ali o seu espaço, né, para a pessoa chegar lá e procurar a pessoa X, Y, não só o poeira. Então, isso foi uma ideia que eu tive lá atrás, né, mas aí eu venho então, nesse período, eu não conseguia fazer os movimentos culturais, musicais, nesse espaço que eu tinha, porque era muito pequeno. Lá tinha até um problema que alagava, né? Então, eu lembro que eu passei por 6 alagamentos, foi uma coisa, assim, muito complicada. Eu fiquei 12 anos nesse espaço, né? Só que nesse período, eu já fazia os eventos em espaços. Na época, eu era casado com uma dançarina, né? E ela dava aula de dança afro, né? Então, ela sempre tinha alguns espaços grandes que ela dava aula. Então, a gente já fazia esse movimento em outros espaços. Foi acho que mais ou menos uns 7 anos atrás, que eu mudei para esse endereço aqui na Vila Sônia, né? Onde eu já consegui trazer esse movimento todo para cá, desde ter a parte da tanoaria, que é onde fabrica o corpo do instrumento, né? A gente faz o processo do tambor, todo o processo, desde o zero, né? Desde a madeira bruta até esse resultado que você está vendo aqui atrás, né? E a minha oficina sempre foi em lugares longe, né? Fiquei 12 anos em Bugaçu, 6 anos em Bu, divisa com Cotia. Então, foi aqui nesse endereço que eu consegui trazer toda a estrutura, inclusive a oficina, showroom, ateliê, e também comecei a fazer esses movimentos, esses encontros, né? Que são bem legais. Se uma hora quiser conhecer, entra lá no Instagram do Instituto Tambor, que você vai ver muita coisa legal lá. Então é isso, o Instituto Tambor é essa ideia de fazer tambor, mas também tudo relacionado, né? Cultura, arte. E como que é para você ver jovens negros encontrando no artesanato e na capoeira os caminhos de identidade, de cultura e de profissão? Pô, eu acho super importante, né? Inclusive, a gente tem aqui todos os nossos movimentos, a maioria do que a gente faz é gratuito, né? E quando tem algo, mas também a gente faz tudo muito na raça, sem apoio, né? Às vezes a gente consegue algum edital, alguma coisa para movimentar, mas a gente faz questão de sempre abrir, né? Para as pessoas, né? Chegarem e conhecerem um pouco mais da sua cultura, porque qual que é o problema do povo negro? Assim, muitos deles eles não conhecem a própria história, a própria cultura, né? E é difícil. Às vezes a gente tenta trazer isso com o mais novo, né? Já passaram por aqui várias pessoas. A gente tem encontros, palestras, às vezes com esses temas, né? Porque é importante. Então, uma das missões do Instituto também é isso. Por exemplo, eu tenho várias ideias, né? Mas uma é fazer um curso de formação, né? Para capacitar, formar pessoas para aprender a fazer esse trabalho que a gente faz. A gente até escreveu um edital, mas a gente não conseguiu, que ele não foi aprovado, né? A gente não conseguiu. Mas nesse edital era com esse foco em pessoas de baixa renda e pessoas negras e indígenas, né? Que são as pessoas que às vezes muitas vezes não chega até lá, as oportunidades não chega até lá. É como na escola, a gente não aprende a história real, né? A gente aprende que o índio era preguiçoso, não servia para ser escravo, e aí trouxeram os negros na condição de escravos, né? Mas sempre, né, visto dessa forma, né? Então, quando se fala
ao povo negro se refere à escravidão. Não fala que lá eles tinham a história, que eram reis, que eram rainhas, né? Enfim, é uma das coisas assim é uma das coisas que eu me preocupo e que eu tento, né? Às vezes a gente tenta, a gente até começa a fazer, mas não consegue dar continuidade. O jovem também, às vezes, ele dispersa, né? Ele até vai bem durante um período, porque ele já segue um outro caminho, mas é isso. Eu faço parte de uma escola de capoeira que é na periferia de Taboão da Serra. É um grupo que já tem 43 anos, né? Dentro da comunidade. E lá a gente tem muitas pessoas assim super talentosas, né? Super pessoas de todas, não só pessoas negras, né? Mas é isso. A gente está sempre nesse foco, sempre tentando fortalecer, né? Então tudo que rola aqui no Instituto é aberto para as pessoas negras, pessoas de origem indígena, enfim, para todos. Mas a gente tem assim um carinho, um certo uma vontade de trazer cada vez mais essas pessoas para cá, né? Eu imagino aí que os seus instrumentos, né, eles carregam história, tem um amor também, e também tem muita técnica, né? Eu estou vendo aí, né, atrás de você, vários instrumentos, vários tambores, né? Tem um lá em cima que é um pouco menor e são mais coloridos, né? Tem uns aqui no meio que são um pouquinho maiores, né? Tem outros aqui no chão que parece que também são maiores que os que estão ali no meio, né? Esses tambores são usados para quê? É para capoeira? É para fins religiosos? Aonde que se utiliza os tambores? Olha, aqui atrás, por exemplo, a gente tem vários tipos de tambores, né? A gente tem alguns de origem africana, que são os djembês e dununs, né? Em 2012 eu tive a oportunidade de ir para a África, né? Para pesquisar os tambores africanos, e eu fui na região de Guiné-Conakry, oeste africano, né? Foi através desses editais de intercâmbio, né? Do Ministério do MINC, né? E lá eu já fazia esses instrumentos aqui, mas lá eu tive um entendimento de como eles são feitos da forma tradicional. Então, eu tive lá uma vivência com os mestres mais velhos, né? Mestre Kenda, Mestre Amadou, que era o Mestre Kenda, que era o mais antigo da Guiné, né? Ele faleceu, era considerado o número um da Guiné, o mestre dos mestres, né? Então, de lá vem essa coisa dos dununs, dos djembês, dos crins, balafon, enfim, vários tamas, vários instrumentos dessa região, que é a região que eu mais foquei, assim, né? Se a gente for pensar em Brasil, a gente tem o atabaque, por exemplo, que é um instrumento afro-brasileiro, né? Ele é um instrumento, sim, usado para uso religioso, ele está uma presença muito forte no candomblé, na umbanda, enfim, alguns segmentos religiosos. Ele também está na capoeira, e ele também foi introduzido na música. Então, a gente vê tanto o instrumento quanto os toques tradicionais no MPB, e de repente está no rock and roll, de repente está, sabe, é uma coisa assim que cabe, né? E essa coisa da improvisação também, né? De que as pessoas conseguem colocar as coisas tradicionais em outras culturas, né? Em outros estilos musicais. Então, os tambores que a gente faz, ele está na capoeira, ele está nos segmentos religiosos, ele está nas escolas de música, eles estão nos palcos. Por aqui, pelo Instituto Tambor, já passou aquela banda da Califórnia que chama Red Hot Chili Peppers, né? Aquele baterista Chad Smith e alguns integrantes já pisaram aqui. Roger Waters, lá do Pink Floyd, né? As duas vezes que vieram para o Brasil, os músicos da banda passaram por aqui. Soundgarden, enfim, e vários outros nomes da música que eu nunca imaginei que um dia eu fosse conhecer, chegaram aqui através do tambor. Então, o tambor ele também está no palco do rock, ele também está no pop, ele está no reggae. Então, assim, muitos estilos musicais, né? E além da música, além da religião, ele também está nas manifestações de cultura tradicionais. Então, nós temos o jongo, nós temos o maracatu, nós temos samba de crioula, nós temos o boi, enfim, várias manifestações onde estão esses tambores, né?
bom, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou engrenando, emendando uma coisa na outra, e acho que é melhor você ir perguntando, né? Eu vejo que você virou um artista internacional também, né? Assim, tem 27 anos, né? Ó, eu posso dizer que durante 15 anos, não é que as coisas, nada aconteceu, mas era um momento assim que ainda estava muito amarrado, né? Mas essa coisa de passar uma pessoa por aqui e fala para o outro. Então, esse pessoal dessas bandas que eu falei, eles vieram todos através de um grande amigo meu, que já está há 35... Uma pessoa que eu conheci que virou um grande amigo, né? Que é o Mauro Refosco, que já está há mais de 35 anos já lá nos Estados Unidos, e ele toca com vários nomes da música, né? E conhece muita gente. Então, ele sempre faz essa ponte, né? E além dele, também já passaram pessoas por aqui que já sabiam do Instituto pela internet, que a internet também, hoje em dia, ela ajuda bastante a gente, né, nesse sentido, né? Coisas que lá no final dos anos 90 eu não tinha nem acesso à internet, né? Hoje é uma coisa que a gente... teve um amigo que fez um vídeo há uns 12 anos atrás, e uma vez ele me mandou uma mensagem, ele falou, e ele tem um mapeamento, né, que mostra onde os vídeos já foram visualizados, assim, e aí ele estava mostrando vários países, mas ele chamou a atenção dele um país que ele falou que é no nada, assim, sabe? Que ele falou que nunca imaginou que pudesse chegar lá e tinha lá a visualização desse país. Já me mandaram vídeo, assim, foto, o cara na China, falou, pô, Poeira, não acredito, cara, eu tô aqui na China, olha aqui seus tambores aqui. Então, assim, não é que eu exporto para o mundo inteiro, mas a gente hoje em dia consegue mandar pela FedEx para todo o mundo, né? E muitas pessoas que passam por aqui também levam. Então, nós temos, sim, tambores em várias partes do mundo, assim, vários países. Aí, assim, quem hoje vai assistir essa entrevista, ele pode entrar em contato com você, você encaminha os tambores pelos correios, pelas transportadoras, como é que funciona? Como é que faz para entrar em contato com você, primeiramente? Sim, a gente tem aqui, geralmente as pessoas entram em contato pelo WhatsApp do Instituto Tambor ou pelo Instagram, né? A gente tem um site, então é fácil de achar a gente na internet. No Instagram a gente está como Instituto Tambor, né? Eu estou como Luiz Poeira, então é Luiz com Z, muito fácil de me encontrar também. E a gente trabalha sob encomenda, né? Então, assim, a gente tem uma lista de espera. Não é que a gente faz muitos tambores, a gente faz bastante, mas, assim, não é uma fábrica aqui. Aqui ainda tem essa... Trabalho artesanal, né? Trabalho, cada tambor tem seu tempo, a gente faz peças únicas, né? A gente não é uma linha de produção. Somos em poucos, né? No total, comigo, somos em 5, uma artesã e 4 artesãos, e é um processo assim que a gente não costuma ir pelo caminho mais fácil, mais rápido, e sim por aquele que dá o melhor resultado. Então, por isso que eu falo que cada tambor tem seu tempo. Então, a gente trabalha sob encomenda, a pessoa entra em contato com a gente, faz o pedido, a gente consegue ter algumas coisas a pronta entrega, mas elas não ficam muito tempo, porque quando tem, as pessoas tendem a comprar rapidamente, porque tem essa questão do prazo, muitas vezes a pessoa não tem esse tempo de esperar, né? Mas é isso, a pessoa entra em contato, faz o pedido, passa, a gente conversa com a pessoa para entender como que vai ser o tambor, o tipo de tambor, a pigmentação, a cor, algum detalhe de pintura, entalhe, se vai ser com afinação na corda, se vai ser afinação na chave. Então, pensado em todo o tipo de pele, então, tendo todas essas informações, a gente fabrica o instrumento para aquela pessoa. Então, isso é muito legal. Porque aí, pode falar. sabe que aquele tambor está sendo construído para ela, em cima daquela conversa que ela teve pessoalmente ou, né, pelas redes sociais. Para finalizar aqui, né, o governo de São Paulo recentemente aí lançou o programa Empreendedor Artesão, né? Eu imagino que chegou num momento bastante importante, né? Para você que está na estrada, que você falou há 27 anos, né? O que que essa iniciativa significa para você? É um recomeço? É uma valorização? É um reconhecimento? O que é para você? Eu acho muito importante o empreendedor artesão para nós, né, artesãos e artesãs, né, principalmente para quem está começando, né. Eu me lembro muito bem
que no meu começo eu tinha muita dificuldade, eu não tinha nota fiscal, não existia o MEI, e foi na Sutaco, que antes o nome era Sutaco, né, que eu encontrei o apoio, né, que eu tinha lá, conseguia, eles, através da Sutaco, eles emitiam a nota fiscal, eles me indicavam para feira, através da Sutaco eu participei da Mega Artesanal, eu fui indicado para um livro que Artesanato na Música, agora de novo, né, eu saí nesse portfólio Artesanato Paulista, e agora vem nesse formato, né, porque acho que teve um período que, não sei se acabou, mas enfim, algo aconteceu que não teve mais esse suporte para os artesãos, né, e agora, pelo que eu entendi, eu tive lá na USP, no auditório, foi muito, muito importante estar por lá, encontrei a Cleide, o Maurício, pessoas que eu não via há muitos anos, né, e eu achei muito interessante, né, tá tendo porque o artesã, ela precisa, a gente precisa eu preciso desse apoio no momento que eu tô, da outra, num momento diferente, por exemplo, eu sou um artesão, né, a parte do tambor eu não tenho problema nenhum, mas eu já tenho dificuldade com gestão, administração, eu não tenho aquela visão de empresa, enfim, e eu tenho esse pensamento de artesão que ele está em mim, né? Mas a coisa para crescer, para andar, a gente tem que. E aí, através disso, a gente tem essa assessoria, né? Pelo que eu entendi, a Sebrae, enfim, vários caminhos, né? Então, a importância disso é aquilo que eu falei no começo, né? Essa dificuldade. Quando a pessoa começa, muitas vezes ela tem só o sonho e a força de vontade. Mas chega um momento que essa pessoa, às vezes, muitos não têm força para seguir. No meu caso, alguma coisa me levou ali, mas teve vários momentos que eu falei, eu vou precisar arrumar um outro trabalho, porque eu não vou conseguir me manter disso. Então, assim, aí que entra, né, o empreendedor artesão, nessa questão mesmo de dar todo esse suporte, né? E pelo que eu entendi, é um recomeço, né? E eu acho que está vindo com muita força. Eu estava lá, eu ouvi a fala do diretor. Eu acredito que só tem a acrescentar para todos e todas, né, que estão envolvidos no artesanato, e serve também para ensinar a pessoa a empreender, para essa questão mesmo da gente ser reconhecido, essa coisa da autoestima, de tudo que precisa para você ser feliz fazendo aquilo que gosta, né? E eu acho que esse programa, a Empreendedor Artesão, está para isso, está para apoiar, ajudar, né? E eu estou junto, e tudo que tiver daqui para frente eu vou estar acompanhando. E já falei com o pessoal que trabalha comigo aqui, para a gente fazer as carteirinhas que eu tinha, mas a minha acabou vencendo, e agora fazer de novo, e ir atrás de outros caminhos, né? E eu já deixo o convite para quem quiser conhecer o Instituto Tambor. A gente está aqui na Vila Sônia, bem próximo do metrô Vila Sônia, né, na linha amarela. A gente vai ter uma mega festa aqui de confraternização, que vai ser no dia 20 de dezembro. Então, está aberto, é uma festa aberta que a gente faz todo final de ano, né? E é só entrar lá no nosso site, no nosso Instagram, que vai ter lá nosso WhatsApp, endereço, né? Então, eu convido a todos e todas para chegar. Não precisa ser num dia de festa, mas um dia que quiser conhecer, tiver por São Paulo, ou se for de São Paulo, tiver com um tempinho, chegar aqui com a gente, né? É legal dar um alô para marcar, né, agendar essa visita, né, para a gente se preparar para receber, e é por aí. A gente também está fazendo aqui no Instituto um lance muito legal, que a gente vai fazer uma abertura do acervo do Instituto Tambor, onde tem um acervo de instrumentos artesanais. Então, agora no começo do ano, em 2026, a gente vai ter essa abertura do acervo, que é um espaço para abrir para escolas, né, para encontros, para bem aquilo que a gente falou, para as pessoas, o jovem ter acesso, saber um pouquinho da história, né? Porque o tambor, ele conta muita história, né? Através do tambor a gente conhece o mundo, né? Como eu falei, cada país com a sua cultura, com a sua tradição, diz muito através do tambor. Tá bom? Maravilha. Só complementando, então, o seu telefone é 011 9 30 83 84 82. É isso? Isso. Maravilha, Luiz. Luiz Poeira, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Muito obrigado, Igor. Prazer falar com você. Prazer é todo meu.